A seleção espanhola está na Copa do Mundo. O empate em 2-2 com a Turquia serviu para a Espanha carimbar o passaporte para a Copa do Mundo. Foi, digamos que, o primeiro tropeço da Espanha nas eliminatórias europeias. Tinha vencido todos os seus outros jogos. E a verdade é que o técnico Luis de la Fuente, nessa partida contra a Turquia, que aconteceu em solo espanhol, lá em Sevilha, fez bastantes modificações no time para uma Espanha que empatou esse jogo com apenas 3 jogadores ou 4 jogadores considerados titulares absolutos em suas posições nessa partida contra a Turquia. A Espanha tinha um saldo de gols muito amplo e mesmo que fosse derrotada para a Turquia, ia garantir a vaga para a Copa do Mundo, conseguiu esse empate, portanto, segue sem perder. Eu já vou trazer os impressionantes números da seleção espanhola depois dessa partida, mas uma Espanha que conseguiu ser forte mesmo com o seu time titular não estando à disposição. Só para trazer para vocês, a Espanha é uma seleção muito consolidada, que a gente já tem praticamente a lista para a Copa do Mundo bastante definida. Acredito que as últimas vagas vão depender muito da recuperação de jogadores que estão lesionados ou ainda se recuperando de lesões um pouco mais complicadas para o De La Fuente definir algumas coisas, mas talvez a maior dúvida seja quem será o reserva do que hoje é o titular absoluto na centroavância dessa seleção espanhola, que é Mikel Oyarzabal, o jogador da Real Sociedad, que fecha o ano de 2025 como artilheiro da seleção espanhola com 9 gols marcados nessas partidas. O Oyarzabal, que nas eliminatórias europeias, se eu não me engano, é o terceiro jogador com mais gols. Um jogador que talvez lá atrás ninguém colocasse como grande protagonista, como camisa 9 da Espanha, mas dentro do jogo coletivo do Luis de la Fuente, o Oyarzabal tem se destacado e termina o ano como o artilheiro da seleção espanhola. E em segundo lugar, Mikel Merino, que é outro cara que tem marcado muitos gols para a Espanha e que é fundamental nesse time. No jogo contra a Turquia, só para vocês terem uma ideia, o Unai Simón, goleiro, Cucurella, o lateral esquerdo, Mikel Merino, um dos titulares do meio de campo, e Oyarzabal. O resto do time foi praticamente testes do Luis de la Fuente, digamos assim, já pensando em peças que ele vai poder aproveitar na Copa do Mundo. A gente teve o Marcos Llorente jogando na lateral direita, o Pedro Porro é outro jogador que é convocado por ali e tem a grande dúvida do Carvajal. Jogaram Cubarsí e Laporte na dupla de zaga. Em geral, os titulares têm sido Lenormand e Hausen. No meio de campo, jogou o Alex Garcia no lugar do Zubimendi, que tem sido titular, como o Rodri está se recuperando ainda de lesão e não está à disposição da seleção. O Fabián Ruiz acompanhou o Alex e o Merino no meio de campo, já que o Pedri está lesionado também. As duas pontas da seleção espanhola, que são os dois jogadores que podem e devem definir muito para a Espanha na Copa do Mundo, foram no jogo contra a Turquia o Yeremy Pino e o Dani Olmo, que inclusive marcou um gol, porque o Lamine e o Nico Williams também ou estão se recuperando de lesão, não estão 100% para jogar, e o Oyarzabal foi a referência. A Espanha se classificou para a Copa do Mundo sem Lamine Yamal, sem Nico Williams, sem Pedri, sem Rodri, sem Carvajal, sem Hausen, sem Gavi e com vários jogadores aí no departamento médico. E mesmo assim foi uma seleção espanhola que nessa fase de eliminatórias, mesmo em todos os jogos não contando com seus principais jogadores, em muitos deles, é uma seleção que tem um coletivo muito forte que funciona muito bem. A Espanha chegou aos 31 jogos consecutivos sem derrota e está a 2 de conseguir igualar o recorde da seleção brasileira entre 93 e 98, informação do Pedrito Números, para quem quer seguir ele lá no Twitter, no X. O Brasil, entre 93 e 98, ficou 33 jogos consecutivos sem perder. A Espanha está com 31. A Espanha continua com o recorde de nunca ter perdido um jogo de eliminatórias para a Copa do Mundo jogando em território espanhol. São 64 partidas, 54 vitórias, e 10 empates para a Espanha. Esse recorde é da Espanha. 49 jogos consecutivos balançando as redes para a seleção espanhola em eliminatórias, que não vai jogar mais eliminatórias a Espanha até 2033, porque para a próxima Copa do Mundo de 2030
a Espanha tem vaga garantida por ser um dos países que vai receber a Copa de 2030. São muitos números positivos para uma Espanha que tem bons números, muito bons números, mas que tem bom jogo, né? Contra a Turquia, como eu dizia, muitas mudanças na escalação do De La Fuente, até para fazer testes, para poupar jogadores, e a gente acabou não vendo a Espanha mais forte, que deve voltar em março, porque deve ser oficial nos próximos dias. Se estava esperando essa classificação da Espanha para a Copa do Mundo, para oficializar muito provavelmente para o final de março, se fala em 27 de março, Espanha-Argentina, que vai acontecer no Catar, que é a finalíssima da campeã da Eurocopa contra a campeã da Copa América. E a gente vai ter esse jogo, que vai ser, talvez, o grande teste da Espanha pensando em Copa do Mundo, porque esse jogo deve acontecer no final de março, como eu dizia. E aí a gente vai ter duas das grandes favoritas para a Copa do Mundo se enfrentando. Então vamos estar atento ao que vai acontecer nesse Espanha e Argentina. Vamos ver que jogadores o Luis de la Fuente vai ter para esse jogo, porque, como eu disse, nos últimos da Espanha, muitos jogadores fundamentais e titulares lesionados, mas o que chama mais atenção da seleção espanhola é que, mesmo não contando com os seus principais jogadores, é uma Espanha que, com o coletivo muito forte, consegue se impor diante de praticamente todos os rivais. Fecha o ano de 2025 sem perder. É verdade que perdeu a final da Nations para Portugal, mas acabou empatando e perdendo nos pênaltis. Então, 10 jogos, 6 vitórias e 4 empates. Uma seleção espanhola que marcou 33 gols nesse ano e sofreu 13. O ponto defensivo é um ponto a ser tratado por essa Espanha, que é verdade que nas eliminatórias até o jogo agora contra a Turquia não tinha sofrido nenhum gol, mas é uma Espanha que, contra seleções de um nível superior, tende a ter dificuldades para se defender. Ataca muito e ataca muito bem, mas tem ainda algumas debilidades defensivas, e esse é o ponto a ser trabalhado até a Copa do Mundo. Mas vamos ver como é que vai ser essa finalíssima entre Espanha e Argentina, que acontece em março, que eu acho que vai ser um teste interessante para as duas seleções. A Espanha termina 2025 como a primeira do ranking da FIFA e vamos ver como é que vai ser, como é que vão ser os amistosos e a preparação da Espanha, mas a verdade é que a Espanha chega como uma das candidatas e uma das favoritas para a Copa do Mundo de 2026, e claro que a gente vai estar de olho no sorteio.